Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Aqui Tem Vaga, onde falamos sobre o mercado de trabalho, tudo o que acontece em termos de carreira. E olha, é muito importante falarmos de uma mudança no recorte que vemos sobre a relação trabalhista, o protagonismo do colaborador, como ele influencia, como ele muda, então, a questão da gestão, da liderança, da convivência com seus pares. Tudo isso e muito mais a partir de agora na conversa que terei com o André Vicente, que é head da Eco Brasil. André, seja muito bem-vindo. Prazer, obrigado. André, quando falamos de protagonismo, é uma palavra que por si só já carrega muito significado, né? Falando de protagonismo do colaborador e a relação trabalhista, como é que a gente interpreta? Bom, antes de mais, muito obrigado, Leni, por estar aqui. A verdade é que as relações, do ponto de vista de trabalho, de relações laborais, têm vindo a transformar-se ao longo dos tempos. E isto tem sido muito específico, muito mais diria que nos últimos 3, 4 anos. Cada vez mais o candidato, o empregador, tem cada vez mais poder na forma como quer o futuro da sua vida profissional, da sua vida pessoal, e influencia bastante no seu dia-a-dia. Por outro lado, as empresas estão cada vez mais obrigadas a se transformar e a ir de encontro ao que verdadeiramente o mercado de trabalho e as pessoas querem. Então é um mercado que se constantemente está transformando, mas sempre, acho eu, gosto de pensar no melhor para as pessoas e no melhor para as relações humanas. Até porque propósito também é outra palavra que acompanha muito esse novo momento que vivemos, de certa forma, das relações humanas, né? Sem dúvida. Relação humana pessoal e profissional, principalmente. Sem dúvida. O propósito, hoje em dia, é um tema muito falado, não só no Brasil, mas a nível mundial. O propósito da empresa, ou melhor, o propósito das pessoas hoje é cada vez mais colocado em causa no momento de decidir qual é a empresa e qual é o próximo passo profissional que eu quero. Então, quanto mais há empresas que muitas das vezes têm dificuldades em se posicionar do ponto de vista de propósito, do que querem verdadeiramente, influenciando também as pessoas no que elas querem escolher para a sua carreira profissional. Saúde mental. Eu acho que a pandemia não trouxe só a digitalização, que junto com a tecnologia inovou, trouxe proximidade mesmo distante, né, quando a gente fala do remoto e tal, mas saúde mental no radar, eu acho também que é um ponto importante de foco para as empresas, o cuidado com o seu colaborador e o cuidado mental desse colaborador, não é, André? Sim. Saúde mental, eu diria que é um dos pontos, saúde mental, saúde física, qualidade de vida, a propósito. São, diria, 4 pontos que nos últimos 4 anos têm vindo a fazer bastante sentido, muito mais no pós-pandemia. Os nossos estudos têm mostrado que, sobretudo hoje, 67% das pessoas, antes de tomar uma decisão para novas oportunidades de trabalho, colocam sempre como ponto fundamental a sua qualidade de vida e que está muito baseado na saúde mental e na saúde física. Ainda falando desse estudo de vocês, gostaria de mais detalhes, se você puder compartilhar aqui, eu acho super importante, né, trazer recortes com números, para a gente ter parâmetros. Tem pessoas que, mesmo com uma boa proposta de emprego, no sentido salarial, benefícios e tal, falam não, né? Então, isso também é um fenômeno novo que a gente acompanha, porque antes era muito a empresa dita se vai aceitar ou não, e eu sou, tipo, o passivo da questão. Hoje não, hoje você tem um ativo mesmo, que é a figura do colaborador falando, opa, é bom o salário, mas não combina comigo, a cultura não condiz. Então, claro que o pacote salarial influencia bastante, mas hoje está muito mais presente na tomada de decisão temas como qualidade de vida, saúde, o próprio benefícios que a empresa dá do ponto de vista estrutural à pessoa. Nós fizemos um estudo há cerca de 6 meses que mostra, sobretudo para cargos, a partir dos cargos técnicos, cargos administrativos, cargos gerenciais, que 34% das pessoas hoje, numa pesquisa de mais de 34 mil pessoas no mundo, antes de darem o aceite na oferta de trabalho, equacionaram, avaliaram, foram à procura de informação qual é que era a cultura organizacional do ponto de vista de saúde mental e de saúde física e declinaram as ofertas. Então isto é algo surpreendente que não existia antes, no pré-pandemia, e que vem mudar as regras do jogo do ponto de vista de trabalho. E como é que fica a gestão, então? Qual o desafio que podemos... eu acho que quais os desafios? Em plural mesmo, né? Porque para o líder, nesse momento, você precisa ter ali, junto com sua equipe de recursos humanos, recrutamento, um alinhamento para poder peneirar, fazer a melhor escolha e conter, reter esse talento. Não sei se reter é uma palavra tão boa de ser dita, reter né? sim, mas hoje diminuir o engajar, turnover, né? Assim, como é que você avalia isso? A
figura do líder nesse desafio? Tem dois, ou seja, portanto, vivemos num contexto que se transforma muito rápido e temos dois pontos muito importantes. O primeiro ponto é que a empresa, do ponto de vista de cultura organizacional, tenha muito bem identificado quais é que são os seus pilares. E o tema qualidade de vida, saúde mental, saúde física, têm que ser pilares fundamentais. E isso não tem muito a ver se eu dou um benefício X ou Y ou Z, ou dou um benefício para trazer um detalhe de qualidade de vida. Tem muito a ver da cultura organizacional. Segundo ponto, entender que há que estar muito mais próximo das pessoas neste novo contexto. A nova realidade laboral mostra-nos que a gente não está, na maior parte dos casos, eu diria hoje, não estamos trabalhando 100% no escritório. O que obriga as empresas também a se desafiar e a pensarem de uma forma diferente a forma como olham para os benefícios, não tendo as pessoas diretamente no próprio local de trabalho. Então, eu diria que estes dois pontos dos desafios, do ponto de vista de estrutura, de princípios e de valores que a empresa tem que ter fortemente orientados a propósito, saúde mental, saúde física, mas também o outro lado, de estar muito próxima dos trabalhadores, porque, na verdade, motivações, o próprio pacote salarial pode mudar muito com o mundo se transformando de uma forma tão rápida no mundo laboral. E essa motivação, onde ela pode ser encontrada e como ela pode ser proporcionada pela empresa? A gente fala aí de investimento em pessoal em termos de, tem cursos que são bons para a equipe estarem se atualizando, se repaginando, tem outros benefícios além dos mais comuns que, de repente, vale alimentação ou transporte, enfim. Como é que olhamos para o desafio também de repaginar essa parte, de dar um gás aí, de dar mais incentivo para os seus colaboradores? Bom, esse eu diria que é um desafio constante e eu diria que é um desafio que não é exclusivo dos recursos humanos. Está em cada um de nós, como gestores, como líderes. Eu acho que saber ler o que o mercado está dando ou está oferecendo do ponto de vista laboral é muito importante. Há estudos para fazer isso, há vários estudos, várias empresas consultoras que nos dão esse trabalho, mas cada realidade acaba por ser uma realidade. Há setores que trabalham de uma forma diferente, ou seja, eu diria que o setor na área de tecnologia acaba por ser um setor muito mais orientado aos novos desafios do ponto de vista de saúde mental ou de saúde física, mas eu diria que o grande segredo está na cultura organizacional que a gente consegue trazer para dentro da empresa, que não é exclusivo dos recursos humanos, ou seja, que está em cada um de nós como líder. Sim. Além dos setores que você cita, como tecnologia, a exemplo, cargos também chamam a atenção em termos de tais cargos ou dentro da hierarquia da empresa chama mais atenção para tal recorte ou não? A gente fala também de cargos ou é de forma unânime, André? Tipo, não entendi. É líder, é o colaborador com seus pares, sistema hierárquico da empresa. Sim. Falamos também de forma específica da mudança que atinge determinado cargo ou não? Geral que falamos sobre eu diria o que é geral, não é? protagonismo. Ou seja, claro que os desafios na alta liderança são muito diferentes dos desafios na liderança intermédia ou na base mais de baixo da pirâmide, eu diria. Os desafios são diferentes, dependem muito de setor por setor, dependem também muito da própria fase que a empresa está no mercado, mas eu diria que isso é algo que tem que ser visto de um ponto de vista focado em função da realidade da empresa em si. Ou seja, eu sendo uma empresa de serviços, de consultoria, provavelmente tenho uma realidade muito diferente de uma indústria ou muito provavelmente de uma empresa de tecnologia. Eu tenho que olhar um pouco também para mim e ver a realidade do meu mercado e dos candidatos que eu pretendo trazer e atrair para a minha empresa. Caso por caso, não tem jeito, não tem como você trazer uma generalização, tem que ser ou seja, o que a gente também aprendeu com a pandemia, Lénia, é que não dá para ter a mesma proposta para todo tipo de empresas, para todo tipo de setores. Sim. Esse faz parte do próprio desafio. Conseguimos sermos muito mais pessoais, muito mais próximos do setor, porque cada realidade é algo diferente na tomada de decisão. Falando de quem está entrando no mercado de trabalho, estagiário, trainee, enfim, esse início mesmo do desafio da vida, né, no mercado de trabalho. Quais são as principais dicas que você daria para alguém que está nesse pontapé inicial, que vai, quem sabe, passar por uma fase de recrutamento, de entrevistas, que é sempre aquele nervosinho que dá, ainda mais quando a gente fala de início de carreira? Ok. Bom, quando falamos de o que a gente chama de entry level, ou seja, hoje tem muita oferta do ponto de vista de programas de estágios, programas de trainees,
Tem também outras opções, mesmo não tendo nenhuma experiência profissional. Hoje em dia o mercado oferece bastante. Eu diria que estar muito atento às ferramentas de procura. O LinkedIn, nesse aspecto, acaba por ser uma ferramenta muito útil. Eu diria presença nas principais feiras, muita proximidade nas universidades, que as universidades têm muita orientação para pessoas que procuram um primeiro emprego. E eu diria que parte muito de cada um em querer ir atrás, ir correr atrás daquilo que verdadeiramente quer. Eu acho que isso é o que nos difere hoje muito, ou seja, é a gente saber exatamente para onde é que a gente quer, ir atrás e conseguir encontrar a melhor forma de poder entrar na empresa. André, questão geracional e também diversidade dentro do mercado de trabalho. Essa diversidade passa não só pela questão da idade, como é a geração, mas também gênero, enfim, fase de vida. De que forma também podemos enxergar de forma positiva essa interação? Porque muitas vezes pode ter algum arranho, né? Uma geração mais nova, com pessoas mais experientes. Há uma necessidade de aprendizado de você saber que você vai estar ali, né, convivendo com essa diferença que pode somar. Claro. Sim, ou seja, hoje importa muito, hoje a gente questiona muito no mundo executivo, ou seja, muitas vezes a faculdade e as universidades ou o mundo académico nos consegue dar muitas competências teóricas, mas hoje a gente tende muito a olhar para as competências de vida. Então, muitas vezes eu prefiro muito mais trazer alguém que já tenha característica de liderança, porque no seu bairro é líder de uma comunidade ou é líder de algum grupo de jovens, do que a liderança ter-lhe sido ensinada de uma forma teórica. Então eu acho que tudo o que são competências sociais, tudo o que são competências que a gente absorveu desde pequenos, são muito mais fortes do que aquelas teóricas que a gente vê na faculdade ou vê em alguma escola técnica. Então a minha sugestão é, no currículo, quando a gente se candidata e quem procura uma primeira oportunidade, é também destacar todos os eventos sociais que influenciaram e que influenciam na pessoa que ela é hoje. Olha que interessante, são as chamadas soft skills que estão super em alta, né? O comentário a respeito da importância de você ter isso de forma genuína ou desenvolver pontos da sua característica de personalidade que vão contribuir para a boa convivência em grupo, não é? Sem dúvida, porque eu pessoalmente eu falo muito, ou seja, tudo o que é competência técnica eu posso dar, formar e a pessoa se vai desenvolver. Agora, característica pessoal ou seja, é muito mais difícil mudar uma característica pessoal. É muito mais difícil formar uma experiência, ou seja, a pessoa já tendo a competência técnica é muito mais fácil de formar, é muito mais fácil de desenvolver, é uma questão de dar e fazer um plano de desenvolvimento para a pessoa. Então, hoje em dia fala-se muito em experiências, em conseguir trazer pessoas por perfil e dar-lhes competências técnicas à medida que a pessoa vai entrando na empresa. Nós próprios, como pessoas, como profissionais, a gente tem que se transformar. E para transformar temos que sair da nossa zona de conforto. Eu recordo no meu caso pessoal, quando eu saí de Portugal para vir para o Brasil, talvez o Brasil não fosse o país que eu mais me maravilhava. Hoje sou apaixonado pelo Brasil. Dificilmente me tiram do Brasil. André, falamos do trabalhar de qualquer lugar, que também foi uma mudança que a pandemia trouxe. Não só o remoto ou o sistema híbrido, mas também você poder trabalhar morando na praia e continuar com sua empresa que tem sede na capital, por exemplo, ou no campo, enfim. Você que trabalha frente a uma multinacional, gostaria de unir essa questão, trabalho de qualquer lugar e também o cenário internacional na comparação com o Brasil. Como é que a gente pode fazer essa análise? Há uma comparação de fato? Tem países que são mais para frente com relação a alguns temas, em comparação ao Brasil? Qual é a sua visão? Bom, eu diria, Eleni, que a Europa, nesse aspecto, é uma realidade muito particular. Porque hoje, ou seja, primeiro tem a questão do idioma, que acaba por ser muito mais fácil. Hoje, na Europa, todo mundo acaba por falar inglês ou ter uma facilidade muito maior de trabalhar. Então é muito fácil alguém poder estar fisicamente em Portugal e estar trabalhando diretamente para a Alemanha, por exemplo. Eu diria que o Brasil, nesse aspecto, e a América Latina, acaba por ser um pouco mais conservador na forma.
Eu acho que isso também nos desafia um pouco. Acho que em setores como a tecnologia, por exemplo, hoje a gente vê no nosso dia a dia, tem muita gente hoje dando serviço para os Estados Unidos, para outros países fora do mundo, com base no Brasil. Eu acho que por uma questão, diria, tradicional, o Brasil, a América Latina, acaba por ser mais conservador em adotar um modelo ou uma office que possa trabalhar para outras geografias, ou mesmo até para outros estados. Embora eu creio, por exemplo, na nossa empresa, a gente tem várias pessoas trabalhando noutros estados, dando serviços para o Brasil inteiro, não estando pessoalmente. Então eu acho que é um desafio também que nós como líderes, nós como gestores temos que passar, que eu sinto que na Europa acaba por ser muito mais fácil esta realidade. Mas que no Brasil eu creio que ainda estamos um pouquinho mais atrás nesse aspecto. Temos que evoluir, vamos buscar a evolução, né? E torcemos para isso. Você fala de Europa, é interessante também falar sobre a questão de como Portugal abriga brasileiros, né? Tem um número grande de brasileiros indo não só trabalhar, mas também estudar. Ou seja, a gente tem essa ligação e facilidade pela língua, de certa forma, e também pelo mercado de trabalho em geral. Como é que podemos também ver quem busca, por exemplo, uma oportunidade internacional? É muito desafiador, né? Você sair de seu espaço ali, seu ambiente, que você tem uma certa segurança e desbravar um mundo onde você pode se dar muito bem, passar por diversos desafios também fora da sua zona de desconforto. E você, inclusive, passou por isso, né? Sim. Você já morou em vários países. Sim. Como é que você traz pra gente esse recorte de quem busca aí fora do país se aventurar no mercado de trabalho? Eu acho que ou seja, eu acabo por falar muito isto internamente, mas nós próprios como pessoas, como profissionais, a gente tem que se transformar. E para transformar temos que sair da nossa zona de conforto. Eu recordo no meu caso pessoal, quando eu saí de Portugal para vir para o Brasil, talvez o Brasil não fosse o país que eu mais me maravilhava. Hoje sou apaixonado pelo Brasil, dificilmente me tiram do Brasil. Mas eu acho que parte também por a pessoa querer sair da sua zona de conforto. É difícil, ou seja, claro que é difícil. Estamos a falar de uma realidade diferente, sem a proximidade das pessoas que a gente gosta, culturas diferentes, provavelmente comidas diferentes, língua diferente. Mas eu acho que passando esse medo, passando essa primeira fase, a partir daí abre-se um mundo novo. Sim. E nos transformamos. Então eu realmente acredito e também dizer, eu já fiz várias entrevistas, pessoas que passam por esse processo de transformação, de sair de uma realidade indo para a outra, são pessoas até que do ponto de vista do mercado de trabalho são muito mais vistas como alguém que sabe o que é coragem, sabe o que é desafio, sabe o que é ultrapassar barreiras e também se transformar. Resiliência, não é? Sem dúvida. Eu quem tiver a oportunidade e estiver a ver aqui o programa, eu super aconselho a passar por uma experiência dessas, que é realmente transformadora do ponto de vista pessoal e profissional. E que muitas vezes pode começar até por um intercâmbio que muitos jovens fazem e se fixam no país que vão prestar ou não, vão para outro ali próximo. Também existe essa rotatividade, né, nesse sentido, intercâmbio, ensino e formação profissional. Claro, nós ainda estava falando há pouco tempo com umas colegas e hoje estávamos justamente falando sobre isso, que hoje o formato tradicional não tem que ser um intercâmbio. Hoje existem muitas opções. Vou-lhe dar o caso de tenho 3 pessoas diretamente no meu time, na nossa empresa, eu diria, que foram viver uma experiência lá fora trabalhando para a empresa. E passado um período, houve uma delas que decidiu ficar, olha, quero que me construam e que me façam um plano de desenvolvimento para eu ficar na empresa aqui, no caso é na Alemanha, e outras que disseram, ok, eu já tive esta experiência, mas eu agora quero voltar. Então, eu acho que este modelo novo de trabalho, de poder trabalhar a home office, trabalhar não presencial, nos abre também muitas portas, sobretudo a quem quer uma carreira internacional, a quem quer ir para outro país e poder ter uma realidade diferente. André, chegou o momento que eu abro aqui para 2 perguntinhas que recebo por e-mail. É o aqui-tem-vaga@band.com.br, que você já está vendo aí na sua tela. E eu vou, claro, trazer aqui questionamentos de quem nos assiste para você, como nosso especialista convidado de hoje. A Fernanda Martins, de Minas Gerais, ela fala o seguinte: eu trabalho com recrutamento e recursos humanos e tenho uma certa dificuldade ao ver o desafio de impor ou falar para meus colaboradores sobre a questão do aprendizado contínuo, que é tão importante, e também deles não olharem para a questão de ser um profissional multitarefa como algo que vai sobrecarregar a função, e sim olhar a parte benéfica de poder transitar por vários meios. Como você enxerga essa questão? Porque eu acho que realmente deve pegar, né? Até que ponto você é multitarefa, você é bem utilizado e pode servir para várias funções sem se sentir sobrecarregado? Bom,
O multitarefa, eu acho, do ponto de vista de competências, é algo que nos completa muito mais, porque passamos a conhecer muito mais coisas, passamos também a nos desenvolver com outro tipo de competências e conseguimos também conhecer outras funções, outras funcionalidades que não conhecíamos. Outra coisa é ter que levar com a carga de trabalho por saber fazer essas tarefas. O que eu acho é que tem que haver sempre um equilíbrio entre o que a pessoa consegue fazer e a carga de trabalho. E isso depende muito do líder e do gestor. Não sei se a Fernanda é líder, mas ter muito claro, uma coisa é ser multitarefa, outra coisa é ter um horário equilibrado e uma carga de trabalho equilibrada para a função em si. O equilíbrio, então, Fernanda, é a palavra de ordem para tentar. E bom senso, eu diria também. E bom senso na forma como muitas vezes a gente também olha para a realidade e consegue interpretar a melhor forma de distribuição de trabalho, de tarefas. Boa, muito obrigada pela resposta, Fernanda. Então, espero que você também possa ter contado aí com esse retorno do André Vicente. Olha, o Bruno Lopes, ele é de Minas Gerais e ele fala o seguinte: eu tenho muitas dificuldades como gestor de diminuir a rotatividade dos meus colaboradores. Qual ponto da cultura ou questão da gestão que eu preciso ficar atento que pode levar a essa questão do turnover? Ok. Bom, Leni, e qual é o nome? Bruno. Bruno, quando a gente fala de turnover, pode estar associado a várias causas. O turnover pode estar associado a um tema da posição em si, se a gente está a ter dificuldades no processo de recrutamento, se estamos trazendo pessoas que realmente querem fazer a posição, podemos estar desalinhados versus o que o mercado oferece do ponto de vista ou seja, de condições salariais ou de benefícios. Pode haver uma cultura organizacional que esteja corretamente implementada ou não. Poderá haver algum gestor ou algum que não esteja fazendo o seu trabalho de uma forma correta. Então, assim, quando falamos de turnover, falamos de várias equações, várias variáveis que influenciam no número. O conselho que eu lhe posso dar é olhar diretamente para as razões pelas quais as pessoas estão saindo da empresa, fazer um top de 3 de razões e atuar nessas 3 razões e procurando que o número naturalmente consiga baixar de turnover. Bom, André, algo que me surgiu aqui com relação a essa questão de aceite, não aceite, né, os 34% lá que você trouxe da pesquisa da ADECO, que chama a atenção do não do colaborador para, tipo, não quero, não condiz comigo, não é meu propósito de vida. Empreendedorismo é algo que tem muito crescimento no Brasil em termos de empregabilidade, em termos de cada um ser autor da sua própria história, ser gestor ali. É algo também que é desafiador do ponto de vista pessoal e ainda mais profissional, né? Quando você se desdobra mesmo para não ser só sua figura pessoal, mas também ter seu empreendimento, seu negócio próprio. Algo que também está mudando o cenário do mercado de trabalho, né? Hoje a gente não tem muitas contratações mais só CLT, muitos CNPJs estão sendo criados, né? Como é que você enxerga esse fenômeno? Bom, como em tudo, não é? O mercado está mudando. Esta geração Z que está saindo das faculdades vem com outra expectativa. Eu diria que hoje, e de uma forma positiva, empreendedorismo é uma palavra que está muito forte no Brasil. É algo que é muito bom, porque é um dos principais indicadores em crescimento económico, em crescimento de PIB e de PIB per capita, etc. Mas quando essas situações também são confrontadas com o mercado de trabalho formal, há desafios. Ou seja, tem muita gente, muita gente que acaba por ir por um empreendedorismo individual, que acaba por ir por uma via de querer formar a sua empresa, e que depois, quando se integra no mercado de trabalho executivo, acaba por ganhar muitos vícios ou seja, de querer tomar as decisões dela própria, alguma coisa que não está de acordo com o que ela quer, acaba por se frustrar. Então, hoje, através do empreendedorismo, através dos modelos de contratação, tem várias opções, é verdade, mas eu diria que hoje o principal desafio é quando a pessoa toma a decisão de não ir só por um modelo de empreendedorismo, mas também querer se integrar numa cultura organizacional e executiva. O que a gente vê hoje, e os estudos também nos mostraram isso, sobretudo em geração Z, é aquela onde as primeiras experiências de trabalho
onde o turnover é mais elevado. E muitas vezes justamente por estes motivos, ou seja, a pessoa facilmente pode chegar na empresa e ter muita expectativa, achar que vai ser muita coisa do jeito que ela quer e ganhar algo, ou seja, ter dificuldade com essa integração. Sim, muito interessante ver, né, como está se desenhando esse novo cenário. Só para finalizar, você já citou aqui uma palavra que me chama a atenção e que eu gosto também de usar, resiliência. Qual outra palavra você citaria para dar o toque final aí do nosso programa? Eu acho que é uma palavra talvez bem português de Portugal, mas de coragem também. Eu acho que, ou seja, não tem resiliência sem coragem, sobretudo no ultrapassar o primeiro friozinho na barriga. Sempre digo ao meu time que se não tem frio na barriga é porque não é grande o suficiente para a gente. Então a gente tem que ir mesmo com medo, mas com coragem de querer agarrar e de enfrentar o que vem aí. Olha, coragem, resiliência e também gratidão que a gente encerra o programa. Muito obrigada pela participação, André Vicente. Bom trabalho sempre frente à Adecco Brasil. Obrigado, Leni. Até a próxima. E para você que nos acompanha também, ficamos por aqui. Obrigada por sua companhia e audiência. Lembro que pelo YouTube Band Jornalismo você também pode ficar conectado com o programa e pela sua plataforma de áudio utilizada, nosso podcast. Aqui tem vaga. Até o próximo programa.